soberano e eterno Deus, estamos agradecidos por estarmos aqui mais uma vez. Pai, o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. O Senhor tem sido a fonte de todas as boas dádivas. O Senhor tem sido o canal de tudo que nós temos, que tem chegado até nós. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Continue conosco nesta manhã, nos ajudando. Abençoe meus preciosos irmãos que aqui chegaram, Senhor, que eles possam ser recompensados. Fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, a maneira que o Senhor quer falar, Pai, e que nós possamos entender, que cada um pegue a parte que lhe compete e saia abençoado deste lugar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, nós estamos de retorno. Eu disse quarta-feira que foram 2 cultos que a gente ficou longe, mas parece que foi uma eternidade. E quero agradecer a todos que ficaram cuidando no seu posto dever. Tem uma visita especial ali hoje, só não vou falar o nome para não... Esses cultos nós são assistidos. Para não causar inveja. Deus abençoe, irmão. Deus continue te abençoando. Então a gente viajou, foi para um encontro regional de pastores. Tivemos ali no Santa Catarina, né? Cidade de Itá, aonde o pastor Caio Walker de Oliveira, ele tem ali o trabalho, e tivemos um bom encontro. Eu anotei aqui que foi uma viagem muito boa, foi um dos melhores encontros que eu tive, assim, muito proveitoso, dos assuntos do qual tratamos, que é de alta ajuda para nós. Quando se necessitar a experiência que eu tive lá, nós vamos ter bagagem para ajudar o povo. Encontro é para isso, você vai buscar algo para ajudar o povo. O profeta diz que Deus não levanta um povo por causa de um homem. Deus levanta um homem por causa do povo. Então nós vamos dizer assim, Deus levanta homens por causa dos seus filhos, para cuidar, para ajudar seus filhos. Deus levanta homens. Não esqueça disso. Deus trabalha através de homens. Agora, foi uma das melhores viagens, né, que a gente teve. Tivemos ali assuntos muito relevantes. 2 palestras, uma com o pastor Adilson e outra com o pastor Afonso Rotenburg. Foi as 2 palestras que teve no encontro. E estamos muito bem, muito felizes por poder ajudar. Eu falava, irmão, quarta-feira, depois eu volto aqui, sobre vindicação, sobre ministério vindicado, cultos vindicados. Mas eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aí pronto quando foi necessitado. A irmã Nayara, né, sofreu um acidente e os irmãos colocaram a mão. Foi eu escutando o irmão Celso contar, irmão Adriano, foi uma cena de terror. O senhor também estava junto, mas não conversei com o senhor ainda. Foi uma cena de terror, uma cena de pânico, quando eles chegaram no local do acidente. Então, foi testando a fé deles. O irmão Celso me disse, pastor, eu quase que minhas pernas amoleceram. Quando chegou perto, muitos carros parados, ambulância, polícia, não tinha luz, S-Sul, e a Naamã, ela, quando deu o acidente, voou sacos ali de lixo, e dentre eles sacos pretos. Quando chegaram perto, viram aquele saco preto ali, o que a pessoa pensa, né? Então, mas graças a Deus, nossa irmã não sofreu um arranhão. Não sofreu um arranhão. E que ela vigie, que todos vigiem, não trabalhe estressado, cansado ao extremo,
Deus não se agrada muito disso aí, não. Tem as suas horas de dormir. Ela, claro, está fazendo algo que precisa ser feito. Está acompanhando lá o irmão Vicente, que sofreu um acidente, mas ela sobrecarregou e dormiu no volante. Então você deve cuidar. Eu também tenho muito problema com volante, no sono, né? Mas eu tenho a Manair que dirige para mim e tem me ajudado muito. E a gente sai debaixo das orações da igreja. Foi muito boa essa viagem, porque a gente dobrou o joelho aqui, os diáconos oraram e nos encaminharam. E nós fomos na presença de Deus. E então eu quero agradecer a todos que ficaram aí, que ajudaram nesta situação. Somos uma família. Irmãos, eu estava ali palestrando, e vou falar isso porque vai calhar no culto que vamos ter hoje. E quando eu estava palestrando, eu palestrei sobre diaconato, sobre diáconos. Foi escalado e me deram temas. O pastor Adilson vai trazer uma palestra sobre diáconos. E a gente trouxe ali, e por sinal a gente tem muita bagagem disso, né? Servimos como diácono ali, em torno de 12 anos e tanto, como diácono, irmão Emerson, com o pastor Nelson. Então a gente tem bagagem. E eu lembro que quando eu estava falando sobre diácono cuidar da despensa da igreja, dos órfãos, das viúvas e tudo mais, irmão Jurandir, quando eu estava falando sobre esse assunto, eu vi que deu um movimento, como agora aqui. O pastor foi na porta da igreja, nós estávamos no recinto reservado, fechado, a reunião privada. Eu vi que ele foi lá e quando ele voltou, ele veio no meu ouvido e disse: pastor, para vindicar o que o senhor está falando, quando o senhor falou que diácono é para cuidar da mesa dos órfãos, das viúvas, veio um diácono aqui buscar uma cesta básica para uma família que está necessitada. Então, para os apóstolos, um pequeno sinal era tudo. E aquilo tomou conta da reunião, aquela coisa gostosa, né? Aquele sorriso no rosto dos pastores, aquela atmosfera. Então, vindicando as coisas. Na hora que eu estava falando da cesta básica, precisou alguém entrar. Então, irmão, isso me leva a pensar o seguinte. Por exemplo, eu soube que quarta-feira passada aqui foi um culto sobrenatural. Os irmãos perdem muitas vezes, quem não consegue vir, tudo bem, mas quem às vezes pensa, eu não vou porque o pastor não está, não deixa esse espírito te pegar. Quando o pastor não está, aí que você tem que estar no culto, cuidando da igreja. Mas outra coisa, o irmão Celso está dizendo, pastor, às vezes um culto que a pessoa perde é o culto que ele ia receber a bênção dele. E eu lembro que, claro, estava frio e tudo, mas eu lembro que o irmão Luiz me falou, pastor, foi um culto de testemunhos de arrancar pica-pau do oco. Né, irmão? Foi tremendo, né? O irmão Adriano trouxe aqui uns testemunhos, né? Pregou aqui, trouxe uma palavra, uns testemunhos, e aquilo vindica, irmão. Vindica. Então foi um culto muito abençoado. E domingo eu soube que foi rodado aqui um culto, eu não escolhi, o irmão Oséias que escolheu. Está debaixo de um ofício também, debaixo do ministério. E ele colocou um culto aqui e disse que eu estava falando sobre que Jesus viveu numa geração onde ele entrou e quebrou protocolos. Ele chegou numa geração onde havia muita discriminação de prostituta e como que se chama? Pessoas doentes, leprosos. E Jesus chegou no meio daquela geração, quebrou com tudo, sentou com prostituta, jantou com endividado, com ladrão e cobrador de imposto e tal. E quando eu estava pregando sobre isso, tinha entrado uma mulher de rua ali, e o choro caiu, e o pranto chegou, e o irmão Zé até fotografou as irmãs, com esse coração tremendo, abraçaram ela, mostrando que nós não só falamos, mas nós vivemos esse evangelho. Vai saber o que vai ser dessa pessoa. Quem sabe ela vai converter? Nós não sabemos. Mas vindicação, irmão. Lembre-se disso. Para os apóstolos, um pequeno sinal era tudo. Era tudo. Então nós estamos falando ontem com o irmão Sabino lá em casa, com o irmão Oséias. Ontem não, foi quinta, sexta, né? Por exemplo, irmão,
Quando o profeta, nós vamos ver algumas coisas aqui, o profeta, ele estava pregando e de repente ele dizia, Deus me mostrou isso e tal. A pessoa dizia, eu. Ele dizia, você vá curado, seja abençoado. Vá crendo, irmão, vá crendo. Não é verdade? E eu falei, irmãos, o que vocês acham? Eu penso assim, eu conversando com os irmãos. Quando se está pregando aqui, lendo a palavra, a mensagem que o profeta deixou, e toca no assunto seu, é o mesmo espírito de profecia que esteve sobre o profeta lá, aqui. E você não perca a sua bênção. Se a mensagem falar, pode agarrar, tenha fé nisso. E muitas vezes as pessoas deixam passar por alto. Então não desprenda da atmosfera do culto de Deus. Amém? Se Deus falar aqui, pode crer que é para você. Vamos então entrar na palavra. Eu quero convidar você para nos pôr de pé e ler livro de Efésios, capítulo 4, verso 6 a seguir. Eu não sei 7, mas vamos 6 aqui. Abriram a palavra. Vocês fiquem em espírito de oração, eu estou com a garganta bastante irritada. E eu esqueci de falar que eu, de Santa Catarina, eu fui a São Paulo, pregamos também lá, na igreja do pastor Paulo Sérgio. Pregamos no sábado lá e vou dizer para vocês, Deus tem nos abençoado quando vamos lá. Deus tem sido bom para nós e para o povo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá no 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Soberano e eterno Deus, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez e nos abençoe, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus usa os seus filhos, os seus servos para abençoar o seu povo. Veja, o profeta diz, observem, os dons nos são dados por medida. A Cristo foram dados os dons sem medida. Minha família, com a qual fui criado, e minha esposa sentada ali, sabe muitas vezes que em casa, sentado, entro num estado de coma, em uma visão, e o Senhor fala coisas, e isso se cumpre exatamente, e não falhou uma única vez. Ele diz assim, veja, é um dom que vem de Deus. É um dom que vem de Deus, é uma maneira, um dom, assim como um dom para cantar, um dom para fazer qualquer coisa, são dons. E eu tenho uma maneira de me render ao Espírito Santo. E não sou eu, são vocês que operam este dom. Vocês compreenderam? Mas agora, deixe-me lhes dar um pequeno, de uma maneira simples, como que para uma criança entender. Não sou eu, é vocês que usam o dom. E nós lemos ali que ele subiu ao alto, deu dons aos homens.
uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Ele deu dons. E é nós que usamos, que desfrutamos este dom. Pela maneira, vai depender da maneira pelo qual nos aproximamos, nós vimos esse dom. Nos comportamos diante desses dons, é que vai trazer para nós a bênção. Feliz daquele que consegue discernir o dom do seu pastor. Feliz daquele. Porque é a sua maneira de se aproximar da mensagem que vai te abençoar. É a sua maneira de se aproximar do seu pastor que vai te abençoar, de ver seu pastor. Aleluia. O profeta segue dizendo, vocês compreenderam? É a graça soberana de Deus para vocês. Não sou eu, são vocês. Vocês mesmos são os que fazem com que isso opere. Eu apenas me rendo. Agora observe. Os dons nos são dados por medida. E a Cristo foram dados sem medida. Isto é certo. Sim, ele os tinha sem medida. E ainda, porque o dom que estava em Cristo, é como todo o oceano. E o pequeno dom aqui seria como uma colher de água do oceano. Nunca faltaria. E assim as mesmas químicas que estão naquela pequena colherada estão em todo o oceano. É a mesma água, só não é a mesma quantidade. Bem, é a mesma água, só não é a mesma quantidade. É assim que somos quando estamos rendidos ao Espírito Santo. É o mesmo Espírito operando por meio de cada dom na igreja. Vamos crer nisso? Veja que coisa tremenda, uma coisa tão explicada. O oceano está lá. Comparando, Cristo teve dom sem medida. Ele era o próprio Deus. Deus estava em carne. Ele disse, em mim habita corporalmente toda a plenitude. É um oceano. Agora esses dons aqui que nós lemos, que Paulo falou aos Efésios, e que o profeta tinha, que nós temos, é uma colherada daquele oceano. Mas a mesma química, o que é química? O mesmo Espírito Santo. Usa em medida, mas cada um tem o seu dom, e nós devemos desfrutar desses dons que Deus tem dado. Pessoas têm medo, porque, vamos ver que coisa, mas é uma escola dominical, vamos com calma, eu até não posso me soltar muito. Veja, é na igreja. Aí ele diz assim, agora, eu vou fazer uma pequena ilustração, para que eu estava meditando nisso esta tarde. Então será de forma simples, como que para uma criança entender. Uma coisa simples. Eu quero explicar isso de forma simples, como que para uma criança. Pois bem, ouçam. Todos nós somos menininhos novamente. Pense nisso. Desça, para você entender o que o profeta vai falar aqui. Todos nós somos menininhos novamente. Irmãos, e nós vamos à cidade. E há um festival na cidade. Vocês sabem o que é um festival? É um espetáculo. Sabe? Um circo na cidade. Bem, acontece que você sendo um tipo de homem baixo e robusto, e talvez Deus o fez assim, é por isso que você é baixo e robusto. Talvez Ele me tenha feito alto e magro. Uns pegaram o irmão Paulo, o irmão Arilson, o mais baixo e o mais alto. E o profeta diz assim, Deus o fez assim. Talvez você pudesse carregar uma carga que eu nunca conseguiria. Mas eu posso ver um pouco mais alto do que você. Vem?
Agora, você é assim porque Deus te fez assim. E a Bíblia diz: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Então esta é a razão pela qual os dons e chamados são sem arrependimento. A pessoa já nasce com aquilo na vida. E ele se identifica. Deus começa a usá-lo. Como aqueles homens que chegaram no profeta e disseram: irmão Branda, nós temos crido na palavra, temos lido alguns livros, devemos nós buscar um dom? Ele disse: não faça isso. Se Deus tem para você, se você já, em outras palavras, se você já tem isso, vai vir na hora certa. Que a tendência do homem é pensar que ele tem, ele corre. E quando ele corre, Deus fica parado. Mas quando ele para, Deus pega ele e coloca num lugar onde ele nunca pensou que estaria. Veja. Aí o profeta vem dizendo assim: então, esta é a razão pela qual os dons são sem arrependimento. É o que Deus, por presciência, tem dado à igreja. Deus colocou na igreja uns como apóstolos, outros como profetas, uns como mestres, evangelistas e pastores. Uma ideia de que não se precisa de um pastor é uma ideia fora da Bíblia. Interessa de quem vem. Não interessa de quem vem, se está fora da Bíblia, pode ser quem for que tenha falado. É reprovado, porque a Bíblia é Urim, é Tumim. Tem que brilhar com a Bíblia, qualquer ideia nossa tem que brilhar com a Bíblia, para ser inspirada por Deus. Caso contrário, não foi Deus que inspirou. Tem tantas ideias inspiradas, mas não é por Deus, até com boas intenções. Vou cuidar do povo, vou fazer tudo para o povo não dispersar. Então precisamos deixar que o profeta somente fale. Mas o profeta fala todo o culto para nós. No entanto, deixa esse dom, pequeno dom, sair daqui para ver se mantém isso. Veja, são 5 ofícios, 5 ministérios. Por que tirar um? Agora estamos neste espetáculo. Fomos ao circo, todos nós. Fomos ao circo, estamos nesse espetáculo. E há um grande e alto muro ao redor. E nós não temos nenhum dinheiro. Não podemos entrar. Então, acontece que estamos caminhando pela lateral ali, querendo saber tudo o que há. Quantos animais há do outro lado, lá dentro. E podemos ouvir o rugido dos leões, dos tigres, das girafas e assim por diante. Estamos ouvindo-os. E depois de um tempo, eu descubro que aqui em cima há uma fenda. Um buraco ali. Bem, talvez você nunca alcance nessa fenda, mas eu sou bastante alto. Deus me fez alto o suficiente para que eu pudesse chegar lá em cima e alcançar com a ponta dos dedos as tábuas da cerca e poder segurar com os dedos até que eu possa olhar para a fenda e baixar outra vez. Veja, o desfile está passando. O mais alto pode subir e olhar por cima da cerca e ver dentro do circo o que tinha ali. A águia voa mais alta e consegue ver o que está do outro lado. O profeta vai mais alto e consegue ver o que tem dos 4 lados da pirâmide. E nos traz. E começa a nos mostrar. Nós não temos como ver. Nós estamos numa posição mais baixa. Mas ele está numa posição mais alta. Aleluia! Veja, e o profeta segue contando. O homem subiu lá, o profeta dizendo: eu sou mais alto, subi ali. E você diz: o que você viu, irmão Branda? Uma girafa. Você viu? Muito bem. O que há mais lá dentro, irmão Branda? Que coisa, vem, muito bem. E aqui vou eu de novo. Pulo, agarro com a ponta dos dedos e puxo novamente com força. E olho através da fenda, através do buraco ali no muro. O que você está vendo, irmão Branda? Um elefante. Aí o profeta diz: eu estou tão cansado agora. Eu estou tão cansado. 2, 3 vezes subiu ali para olhar.
para dizer para o homem que está mais baixo que não podia ver o que tinha do outro lado. E ele diz: agora eu estou cansado. E o profeta diz: bem, é assim que são as reuniões aqui. Quando eu estou diante de vocês, são vocês operando este dom. E é isso que me enfraquece. Bem, são vocês operando este dom. E isto estabelece uma coisa de cada vez. Quando você está ali e sua fé está movendo, e Deus falando à medida que você está puxando o dom de Deus, o desejo do seu coração vem pelo dom de Deus. Agora, talvez o homem do circo venha, agora muda. Aqui, o profeta estava cansado, mostrando que o homem que sobe e desce, para buscar, para mostrar o que está do outro lado, estava cansado. Aí ele diz assim: agora, talvez o homem do circo venha e diga: ei amigo, o que você está fazendo aí? Eu quero lhe mostrar algo. Sim, Senhor. E ele me pega pela parte de trás do casaco e me levanta e diz: está vendo esse elefante se aproximando? Ele está descendo aqui, está vindo para cá, e ele vai para fazer isso, fazer aquilo, e vai fazer ali. Você está vendo isso? O homem levantou ele, segurou ele ali e mostrou para ele: está vendo? E ele disse: sim, Senhor, eu entendo. É assim que vai ser. E ele me coloca no chão, e isto não me cansa. Ele está me segurando. Bem, desta forma é Deus usando o seu dom. Nós usamos o dom de Deus, e Deus usa o seu dom. Aleluia! Quero que você consiga captar isso aqui, que vai ser um culto muito espiritual. Que Deus me dê condição de terminar esse culto. Veja, quando ele estava indo para ajudar a pessoa, ele cansa. Porque é você usando o dom, você está precisando, pedindo. Mas quando Deus levanta, é Deus usando o dom, ele não se cansa. Vamos seguir para você ver que coisa tremenda. Vamos dizer graças a Deus? Veja, isto ele está me segurando, e é desta forma Deus usando o dom. Agora veja, qual foi o milagre maior? Lázaro sendo ressuscitado dos mortos, ou a mulher que tocou nas suas vestes? Qual foi o milagre maior? Uma cura ou uma ressurreição? A ressurreição. Agora o profeta vem e diz assim: olha, pois bem, qual foi o milagre maior? A mulher disse para si mesma: se eu puder tão somente tocar em suas vestes, ficarei boa. Então ela abriu o caminho entre a multidão. Jesus, não sabendo nada sobre isso, e ela tocou em suas vestes. E ele disse: quem fez isso? Veja, e era ela puxando o dom dele, o dom de Deus, por meio do homem. Vem, ela puxou dele porque Deus estava nele, e ela estava puxando dele o que ela desejava. Quando ele olhou, ele disse: a sua fé te salvou, mulher. Você usou aquilo que Deus tinha te dado para você usar. Você captou isso aqui? Tem coisas que Deus faz para quem não pode fazer. A salvação, por exemplo. O profeta diz, há um provérbio que diz: Deus ajuda aqueles que se ajudam. O profeta diz sobre salvação: isso está errado. Você não pode fazer nada para ser salvo. Você não fez nada. Foi Deus que te salvou pela graça. Agora, para receber sua cura, para receber sua libertação, para receber sua bênção, você tem que rasgar o céu e clamar e desfrutar do dom que Deus tem dado a você, a seu favor. Você entendeu? Vamos dizer graças a Deus? Veja, irmão. E o profeta diz, quando Jesus olhou, disse: a tua fé te salvou. Ele disse: eu fiquei fraco. Alguém me tocou. E disseram: todos tocaram em ti. Ele disse: não, mas alguém tocou-me diferente de mim. Saiu virtude, saiu força. Ele ficou fraco.
E ela olhou ao redor e viu onde estava a mulher. E ele disse que ela quem havia feito aquilo. Foi a sua fé que havia curado. Lembre-se que o profeta disse: não sou eu, são vocês que operam o dom. É você que entra aqui dentro da igreja e diz: hoje eu vou sair curado. Hoje eu vou sair liberto. Hoje eu vou deixar no altar essa angústia. Hoje eu vou deixar no altar essa depressão. Hoje eu vou deixar esse mal-estar no altar. É você que tem que usar o dom. Quanto você pode, lute. Quanto você pode, clame. Quanto você pode, você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando você pode clamar, clame. Quando você não puder mais, Ele vem e faz por você. Mas quando você puder, continue caminhando. Veja, irmão. Vamos seguir aqui. Quem fez isso? Ele lhe disse: foi ela que o havia feito. A sua fé o havia feito. Agora veja, aquilo o deixou fraco, não é verdade? Mas quando o pai lhe mostrou que Lázaro iria morrer, e o mandou sair da casa. Se Jesus tivesse ficado na casa de Lázaro, Lázaro não morria. Ele morava ali com Lázaro, Maria e Marta. Para Lázaro morrer, Deus teve que falar para o Senhor: sai de casa, vai fazer a obra, deixa que eu preciso que tu volte aqui quando eu te mostrar a hora. E ele saiu. Mas ali era o pai pegando, levantando o dom. Veja, quando ele curou a mulher, ele ficou fraco. Mas quando o pai lhe mostrou que Lázaro ia morrer e o mandou para longe de casa, e mandaram buscá-lo para que ele viesse orar por Lázaro, ele simplesmente foi para outro lugar. E uma Branda coloca assim: e se seu pastor fizesse isso? Eu quero mostrar segredos aqui de respeitar o que Deus está fazendo. Irmão, a colheita para quem levanta contra ministério, a colheita para quem bate, fala de ministério, ela vem mais cedo ou mais tarde. Porque não é o homem, é o dom. Veja que coisa. E o profeta diz assim: e se seu pastor tivesse feito isso? Fez uma pergunta para os irmãos, eu faço para você. Sei que tem o pastor sempre contigo, caminhando, qualquer coisa, liga, uma hora dessa, caiu doente o filho. Liga para o pastor disse: eu estou indo para outro lugar, não vou nem voltar. Aí eu anotei aqui: o pastor tem que ter a direção também. Não adianta implorar para o pastor fazer uma visita em tal lugar, se Deus não mostrar, eu não vou. Porque quando eu vou, eu gosto que a coisa aconteça. É assim que tem que ser, é assim que nós temos que honrar o ofício. E aqui, irmão Luiz, Lázaro, amigo de Jesus, vai buscar Jesus, o Lázaro morreu. Não, mas Deus mandou ele sair da casa. Como é que ele ia voltar ali? Mas quando na hora certa, quando Deus falou: agora pode ir, ele foi. Mas só quando ele foi, o que aconteceu? Ele disse: Lázaro, sai para fora, nosso amigo está dormindo. Lázaro, vem. Lázaro saiu para fora, morto há 4 dias. E eu pergunto: ele ficou fraco? Não, senhor. Não aconteceu nada com ele. Porque ali não era Lázaro usando o dom, ali era Deus usando o dom em favor de Lázaro. Lázaro não podia fazer nada. Talvez você já tentou de tudo para solucionar esse problema e não tenha conseguido. Talvez você está como Lázaro, sem força, não sabe nem o Lázaro estava morto, irmão. Não podia, o que ele ia fazer? Mas ele estava ali por um propósito e Deus trabalhando para que ele ressuscitasse. Talvez você está numa situação que não sabe o que fazer. O que é esse probleminha seu para um homem que ressuscitou um morto? Somente creia que Ele pode nesta manhã tirar você desta situação, irmão. E o profeta diz: veja, ele simplesmente foi para outro lugar e continuou. E perguntaram outra vez, e ele foi mais adiante ainda.
E quando se cumpriram os dias que o pai havia mostrado, ele não fazia nada sem que o pai lhe mostrasse. Ele voltou e disse: nosso amigo dorme. Aleluia, ele não está morto. E ele disse: eu folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, mas eu vou despertá-lo. Amém? E o pai lhe havia mostrado, observe, de pé junto ao túmulo: pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Não há virtude nem nada. Deus estava usando o seu dom ali, e a mulher estava usando o seu dom aqui. Compreenderam agora? Aleluia, de uma maneira simples. Esses dons de Deus são dados para nós sermos abençoados através deles. Por isso o diabo coloca intriga, coloca suspeita no meio das pessoas. Por isso temos que estar vigilante. Creia na mensagem como ela é. Deixa nada novo te espantar. Nada novo. Agora, tem por outro lado, irmão. Quando se respeita esses dons, quando Deus falar aqui algo para você, através de uma fita, através da voz do Mombrana, como eu estava escutando agora como Moisés colocou, ele dizendo assim: não é o homem, não há homem santo na igreja santa, é um Deus santo na igreja, é o Espírito Santo. Não está falando aqui a mesma coisa? Eu não sabia que o senhor ia colocar isso. Eu levantei ali no escritório e disse: glória a Deus. É Deus vindicando o seu culto. E assim é da mesma maneira cada culto que tem, deve de ser entendido no Espírito. Quando se respeita esse dom, quando se respeita os dons, é benefício. Mas e quando não se respeita? O que acontece é desgraça. É desgraça. Mensagem de respeito. O mensageiro diz há algum tempo atrás aqui em Nova Albany, enquanto eu estava ali falando a um pecador, levando a Cristo. Era um grande homem velho, de mão áspera, numa oficina. E um homem que era meu amigo meu do peito, seu genro tomava conta ali da oficina ao lado. E eu estava ali pregando, diz o profeta. E eu procurava uma maneira de pregar durante todo o dia. E o profeta estava ali sentado na oficina daquele homem. E ele disse: senhor Brana, eu era somente um pregador moço. E ele disse: irmão Brana, minha mãe tinha aquele tipo de religião. Aquela religião sincera. E as lágrimas correram por sua face. E eu disse: há quanto tempo ela tem partido? E ele disse: há anos. E ela sempre orava por mim. E eu disse: ó Deus. E eu disse para ele: Deus, que ouviu as suas orações, está tentando respondê-las agora mesmo. A mãe do homem tinha morrido há quanto tempo? Mas havia orado por ele. A oração nossa por um morto, uma pessoa que partiu, não tem efeito nenhum. Como a igreja católica romana diz. Vamos fazer uma missa de 7º dia, porque não sei o quê. Isso não existe. Pessoa partiu, selou seu testemunho. Mas a oração de uma pessoa que partiu a seu favor e ao meu favor, ela ainda continua próspera a ser respondida. Propensa a ser respondida por Deus. Quantos pais partiram orando por seus filhos se converterem e não viram, irmão? Mas depois de partir, Deus trabalhou no coração, entrou porta dentro de uma igreja e disse: eu quero aceitar a Cristo. Ouvindo a oração da sua mãe, do seu pai, que já estão do outro lado. E aqui estava acontecendo com esse homem. O profeta disse assim: olha, as suas orações dessa mãe estão prontas a ser respondidas agora mesmo. Aleluia. E este homem entrou ali e disse, entrou um homem ali na conversa, e disse, ele estava bêbado. Entrou um homem ali e estava bêbado. E ele disse: Bill, ouça, disse, qualquer hora que você quiser vir à minha oficina, você venha,
porém não traga aquela sua velha religião ali de santo rolador. Autoridade para a condenação dele. E o profeta diz: eu virei e olhei para ele e disse: em qualquer lugar que Cristo não é bem-vindo, eu também não serei. Vamos levar isso no nosso coração? Em qualquer lugar que Cristo não é bem-vindo, o que eu vou fazer lá? E eu virei e olhei e disse isso para ele. E ele se virou e disse assim: ah, cai em si, rapaz. Cai em si, rapaz. E eu somente ouvi no meu coração uma voz que disse: você ceifa o que você planta. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E o seu próprio genro, naquela mesma tarde, passou por cima dele com uma caminhoneta Chevrolet de 2 toneladas e amassou contra ele no solo. O profeta diz: você tem que respeitar a Deus. Você tem que respeitar o que Deus está fazendo. Mais um. Eu me lembro de uma certa mocinha, uma noite em Tennessee. Quando eu estava saindo pela porta e havia pregado em uma igreja batista, estava saindo, e eu me senti guiado naquela noite a chamá-la para vir a Cristo. Bem, ela riu na minha cara quando a chamei para vir a Cristo. Aqui ela é literal. Mas e quando Deus fala aqui uma coisa que toca e você resiste muitas vezes? Você que está nos ouvindo através da internet. Resiste. O pastor sabia disso. Às vezes o pastor nem sonha o que está falando. É Deus falando com você. Você não ri na face, mas você reprova dentro de você. Cuide com isso. Deus te ama, não quer que você caia nisso, não. Veja. Deus não quer que você caia. Deus te ama. Deus não quer que você seja castigado, não. Deus quer que você se arrependa disso, dessas reprovações. E venha ao altar e se humilhe e diga: Senhor, tem misericórdia de minha alma. Veja, ela riu da minha cara quando eu a chamei para vir a Cristo. E por acaso ela era uma filha de um dos diáconos da igreja. E estando de pé na porta naquela noite, ela esperou por mim, esperou o profeta sair. E quando eu saí, ela disse: eu desejo que você saiba algo agora mesmo. Nunca me envergonhe novamente daquele jeito. E eu disse: Deus estava lhe chamando. Deus estava lhe chamando, mocinha, ainda dando oportunidade para ela. E ela disse: contrassenso, eu sou uma jovem. Disse: eu tenho todo o tempo para isso. Meu papai tem suficiente religião por todos nós em casa. E eu disse: não suficiente para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Cada um tem que ter sua própria fé. Aleluia. Cada um tem que lutar por sua posição. Essa mocinha reprovou o profeta quando ele disse: você precisa se acertar com Deus. Ela disse: eu sou nova ainda, sou jovem. Quem sabe ela pensou: preciso usar certas roupinhas ainda. Eu preciso andar na moda ainda. Eu não posso pegar a moda de Sara. Eu não posso pegar a moda de Sara que Pedro deixou escrito na Bíblia. Eu não posso obedecer Paulo ainda, eu tenho muito para viver. Quem garante que tem para viver? Quem garante? Quem garante? Esse mundo está terrível, está no fim. Ninguém se entende mais. Que Deus cuide dos nossos filhinhos. Que Deus cuide das nossas crianças. Porque está para explodir algo terrível. Se chegar a mudar alguma coisa, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos embora. Não vai servir mais nós aqui. Hoje estava vendo uma notícia em São Paulo. Eles fazem a panela e não sabem fazer a tampa. Eles criaram um sistema de festa junina que não tem nada a ver. Eram umas datas lá que tinham uns deuses pagãos, e a igreja católica se uniu com isso, colocou festa de São João. Não tem nada a ver com João. Se fosse João, não precisava de festa. Eles precisam pedir perdão para João. Pedir perdão para João. Mataram o João e querem fazer festa para ele. Mataram o João degolado e querem pular fogueira e fazer festa para João.
Mas aí inventaram, a Igreja Católica, para não ficar para trás, se uniu. Fez algo com o mês de junho, que é festa junina, e fizeram tal de fogueira, e fazem dança de São João. Mas daí, esse sistema diabólico que está entrando nas escolas, dominando, influenciando nossos filhos com ideologia de gênero e tudo mais, é banheiro para homem, para menino e menino junto, não tem importância, é a nova linguagem. Mas nós estamos de pé pedindo Deus, clamando contra isso. Vai fazer o que com a cabeça do menininho? Dizer que o menino nasce, a menina nasce e não sabe o que é, não pode nem pôr no registro. Eu não sei se eu sou homem ou mulher. Você é homem, rapaz, você nasceu para ser homem, você nasceu para ser mulher. E família é constituída de homem, mulher e filho. Não tem casamento igual não para formar família. Não temos nada contra, faça quem quer fazer, mas não queira dizer que nós estamos errados, porque nós estamos com a Bíblia. Nós estamos com a Bíblia. Deus não fez Adão e Ivo, é Adão e Eva. Primeiro casal colocado lá. Agora veja comigo. E eu escutando pela manhã, depois me ajuda a voltar aqui. Fizeram uma festa. O que fizeram agora? Não é mais dancinha de São João, como pular fogueira e balançar bandeirinha e tal. Agora é o funk lá dentro, o professor ensinando as crianças a dançar funk lá dentro. Criancinha não sabe nem o que. Aí você imagina o teu filhinho, tua filhinha, vem para a escolinha dominical, aprende, aí vai estudar numa imundícia dessa aí. Deus tem que ter graça para nós, irmão. Deus vai ter que fazer algo para nós. Porque a coisa está desse jeito, está podre, está corrompida. Lute por sua família. Agora funk, danças sensuais. Lá. E os pais, e pela graça, eu disse, eu quero ver o resultado da pesquisa. Fizeram o resultado da pesquisa, quem aprovava, quem reprovava, 82% reprovaram a atitude do professor. Mas daí a mídia vai lá e vai dizer que é o contrário. Porque eles têm que ganhar espaço. Porque esse reino é do diabo. É de Satanás. Vamos dizer graças a Deus? E ela disse para o profeta, meu pai tem religião, o profeta disse, cada um tem que ter a sua própria. E ela disse, se eu quiser alguém para me falar sobre isso, eu tomarei alguém que tem mais senso, não um como você. E eu disse, vá, diga o que você desejar dizer, isto não me aborrece, porém algum dia você se arrependerá disto. E não muito tempo depois daquilo, eu passei pela mesma cidade e aqui veio ela. Aleluia, rejeitou a misericórdia. E o profeta diz, aqui veio ela, descendo a rua com sua combinação caindo, roupa, numa atitude desmazelada, com um cigarro na mão, e ofereceu-me uma bebida de uísque. A mesma coisa. E aqui está seu testemunho. Ela disse, ela encontrou Irmão Branham. Ela disse, você lembra, na noite que você me chamou ali? Disse, aquilo era verdade. Mas eu não quis dobrar, Irmão Branham. Eu fiquei com vergonha. Eu não tive senso, bom senso, nem força para dizer a verdade. É isso, quando Deus está falando, é comigo, sou eu que estou errado. Ela não teve força. E ela estava ali descendo a rua, já desviada, fumando, bebendo, com roupa rasgada, tinha virado, irmão, sabendo, numa menina de rua, uma mulher de rua. Porque não ouviu a repreensão do Senhor e se arrependeu. Não reconheceu o dom que Deus tinha ali na frente dela para ser salva, para ser ajudada, para ser liberta. E ela disse que naquele momento ela começou a ver a alma de sua mãe fritar no inferno. Se ela começou a ver, ela entrou naquele estado também. Ela entrou naquele estado e ela foi para a rua, porque rejeitou a misericórdia. Veja, aí o profeta vem e diz, se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. E isto é exatamente correto. Veja, respeite-o. Se é um ministro, vem, seu pastor,
Sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem a respeito do seu pastor, como somente falam a respeito dele e o criticam, o ridicularizam, como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto, que se você tem que amar seu pastor, você tem que saber que ele é um ser humano. Não quero que o meu pastor seja um querubim, ele é um ser humano. Todavia, Deus lhe tem feito seu pastor, o Espírito Santo tem feito superintendente, então você tem que respeitá-lo daquela maneira, e não importa o que o pastor tenha feito, se você o respeita em seu coração como um servo de Deus, Deus lhe respeitará por fazer isso. Eu peguei essa receita há muitos anos. Quando eu cheguei nessa mensagem, eu peguei essa receita e disse: Senhor, crava isso no meu coração. E eu respeitei meu pastor até o último minuto, segundo da sua vida. E eu respeito até hoje o que ele fez. Ele foi embora, mas o que ele fez ninguém apaga. Nós não somos infantis para ficar relembrando, trazendo coisa, porque fez, rodando e tal. Para que isso? Ele combateu o bom combate. Hoje tem outra maneira. É outro jeito. Como diz o profeta, o oceano é uma coisa, mas é outro dom, outra colherzinha, com a mesma água que tinha no oceano. Agora veja, você tem que respeitar. Se você respeita seu pastor, como servo de Deus, Deus lhe respeitará por isso. Irmãos, a coisa é tão forte quando se respeita, que Deus honra mesmo. Ele diz ali, não importa o que o teu pastor tenha feito. Alguém diz assim, você está puxando brasa para o seu assado? Você pode errar e o povo tem que ficar escutando seu erro? Não, não é isso. Até porque o respeito, o Bruno disse assim, se você não concorda, sai quieto. Isso é respeito. Agora, o que impede um pastor de pastorear uma igreja? É somente doutrina errada e pecado mesmo. Outra coisa, incompatibilidade, coisinhas, se não pode, não tem. E graças a Deus nós temos permanecido de pé. Agora, vamos voltar aqui, eu quero que você capte aqui, esse mensageiro que nós temos. O que Deus fazia com ele, nós vimos ali que Deus tem dons para nós. Agora o profeta vem, e ele diz assim, agora minha esposa pode lhe contar, muitas vezes, alguma outra coisa, o restante dos irmãos que estavam ali, que estão aqui, que estavam ali quando isso aconteceu. Há algum tempo atrás, vocês devem ter notado no jornal de Denver, Colorado. Nunca souberam o que aconteceu. O Senhor tinha me enviado ali, e Ele me mostrou o lugar. E Ele disse agora, há um lugar onde haverá um carro, guarde, quando Deus mostra algo, tem que ser tudo certinho, irmão. Ele disse para o profeta, você vai chegar em um lugar e haverá um carro estacionado desta maneira, em uma visão. E ele disse, é um carro cinza. Você estará descendo a rua assim e haverá uma casa branca, carro cinza, casa branca. E quando você olhar para trás, haverá um portão que se abre e há um buraco atrás do portão. E disse, haverá um homem que sairá e entrará em um carro carregando uma pasta. Vá até a porta. E continuou, quando você chegar ali, haverá uma mulher chorando. E quando entrar, coloque seu chapéu na cama, e então ela vai pegá-lo e colocá-la aqui na televisão. E outra senhora entrará com um suéter vermelho e se assentará aqui. Aleluia! Você crê nisso, irmão? Deus falando com o profeta vai acontecer assim, desta maneira. E você vê como Deus cumpre. E talvez nesta hora você está sendo tocado. Por isso aqui também algo semelhante está acontecendo a você. Não perca a sua bênção. Não perca. Veja. Então,
entrará e se assentará aqui. Quando essa mulher de suéter vermelho entrar, vá e impõe as mãos sobre este bebê doente e diga, assim diz o Senhor, vem. Eu sabia que era então. Ele me mostrou um homem descendo, e eu olhei e vi um relógio na parede. E eu vi algo rangendo, e eu olhei e havia um homem descendo em uma cadeira de rodas. Esse é sobre quem os jornais escreveram, em uma cadeira de rodas, segurando uma Bíblia, chorando. E ele disse, vá até ele, fale com ele e diga-lhe para levantar. E disse, você vai se dar conta que o relógio marcará exatamente 10 minutos para as 3. E eu me levantei e eu havia saído da visão. Manayara já prepara para nós cantarmos um hino. O profeta mostrou isso na visão. A casa, a criança, o homem na cadeira de roda, o relógio. Mostrou numa visão. Agora olha aqui que coisa tremenda. E cerca de 2 ou 3 dias depois, começaram a chegar telegramas de todos os lugares. Venha aqui orar por este, venha orar por aquele, venha orar por este, de todos os lugares, você sabe. E depois de algum tempo eu peguei um que dizia, venha para Denver. Um homem com tuberculose morrendo. Venha imediatamente. E algo me disse, vá. E eu não sabia onde ir comprar, aonde ia cumprir a visão. E eu fui. E eu saí do avião, peguei um táxi e fui a esse endereço. E orei pelo homem. Eu nunca ouvi sobre o que aconteceu. E assim que demorou um pouco, antes do avião partir, então eu pensei, em vez de eu chamar o táxi, simplesmente eu vou caminhar até o centro. E eu nem estava pensando nada sobre a visão. Só sabia que ia acontecer. E eu comecei a descer a rua caminhando por ali. E de repente eu ouvi alguém dizer, tchau doutor. Profeta caminhando. Alguém disse, tchau doutor. E eu olhei em volta e ali havia um homem carregando uma pasta, descendo os degraus. Começou a cumprir a visão. Coloque um fundo para nós. E eu havia um homem descendo os degraus. E eu pensei, eu já vi este homem em algum lugar. Não é estranho? E eu olhei e aqui estava aquele pequeno Ford cinza, estacionado desse lado da rua. E eu disse, aí está a visão. O homem da pasta já veio. O carro cinza está ali. E ele subiu e eu subi. E eu cumprimentei e eu disse, como vai? E ele respondeu, como vai, senhor? Ele entrou no carro e foi embora. E eu corri pela rua e olhei para baixo e lá estava o buraco. E eu disse, é isso. E eu subi direto os degraus, bati na porta. Uma senhora veio pelas escadas, estava chorando. Não perca isso, irmão. Não perca isso. Deus já falou contigo nesta manhã. Deus já falou que o que precisa ser acertado. Você está em casa aí, está doente, você está enfermo. Pare de dar lugar a espírito errado na sua casa. Deixa o Espírito Santo entrar aí com mansidão, colocar as coisas no lugar. Sem colocar as coisas no lugar não vai acontecer milagre na sua vida. Eu subi direto e ela estava chorando. E eu perguntei, você tem um bebê doente, não tem, senhora? E ela respondeu, sim, senhor. E ela interrogou, o senhor é médico? Eu respondi, não, senhora, eu sou um ministro. Eu sou um ministro. E ela respondeu, eu não conheço. Eu me identifiquei, eu disse, o meu nome é Brando, eu sou um reverendo. E ela respondeu, creio que não conheço, senhor Brando. E eu disse, não, eu sou um desconhecido mesmo. Eu posso ver o seu bebê por um minuto? E ela respondeu, sim, senhor. E eu disse, obrigado. E eu entrei, perguntei qual era o problema. Ele tinha os pulmões congestionados de pneumonia. Vai embora pneumonia nesta hora. E o bebezinho deitado ali, eu olhei no quarto, exatamente. E eu coloquei meu chapéu na cama.
Ó a visão. Coloquei meu chapéu na cama. Mas a senhora se aproximou e sentou. E ela não mexeu no chapéu. Então eu pensei, eu não posso dizer uma palavra agora. Só tenho que esperar. Ou falar sobre a visão ou não falar nada. E eu continuei conversando com ela. E ela não pediu oração ou nada. E eu indaguei. E o seu bebê, quantos anos ele tem? E há quanto tempo você mora aqui? E assim por diante. E começamos a conversar. E então ela se levantou, pegou meu chapéu e depois de um tempo caminhei para o lado da cama. E ela pegou meu chapéu e colocou em cima da televisão. Mas a senhora com o suéter vermelho não estava lá ainda. Aleluia! Não estava lá ainda. E eu não podia orar ainda. Veja, quem sabe ainda tu não abriu seu coração o suficiente para Deus entrar. E ela ainda não havia chegado, então eu continuei conversando e me assentei novamente. E logo após algum tempo, a senhora entrou e se assentou. E outra senhora entrou, a qual estava em outra sala ou em alguma outra parte, entrou e assentou usando o suéter vermelho. A senhora com o casaco marrom se levantou e saiu, e eu não podia dizer nada ainda, só esperar ali. E quando todos eles se assentaram juntos, então eu disse: coloquem-se de pé só por um minuto. Aproximei-me do bebê e disse: vocês não me conhecem. Vocês estranhamente, mas assim diz o Senhor, o bebê está curado. E o bebê se virou e começou a clamar por sua mãe. É isso. E eu saí daquele lugar e comecei a descer, e eu pensei, eu vou pegar um táxi. Ali cumpriu a visão já. Ali o nenê foi curado. Tudo que Deus falou começou a acontecer. Tudo que Deus mostrou na visão começou a acontecer. Aleluia. E aí ele desceu. Ele saiu daquele lugar, desceu e pensou, vou pegar um táxi. E encontrei alguém ali e pensei, queria saber onde eu poderia pegar um táxi aqui nessa esquina. Ele perguntou para alguém e eu estava tentando pegar um táxi e ir ao aeroporto, porque meu avião estava prestes a partir e eu estava tentando chamar um táxi assim. E eu voltei um pouco até o lado de uma loja de 10 centavos e pensei, certamente um táxi passa por aqui em 1 minuto. E eu olhei bem na minha frente e havia um relógio. E eu pensei, parece que já vi aquele relógio. Com certeza. E em poucos minutos veio o rangido da cadeira de rodas. E aqui estava o homem com a Bíblia na mão. Exatamente 10 minutos para as 3, pontualmente. Andou até ali e eu perguntei, você crê neste livro que está lendo? E ele respondeu, sim Senhor, eu creio. E eu declarei, aí estão as palavras de vida eterna. Ele respondeu, sim Senhor, eu creio. Interroguei, você já leu aí aonde Jesus curou os enfermos? E ele respondeu, sim Senhor. E eu perguntei, você crê? Você crê nesta manhã, irmão? Você crê que Jesus cura os enfermos? E ele respondeu, sim, eu creio, e eu ordenei no nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se, pois assim diz o Senhor, você está curado. E ele indagou, quer dizer que posso levantar agora? Respondi, levante-se. E a enfermeira que o estava empurrando questionou, ele não consegue levantar? Eu afirmei, levante-se. Levante-se, Senhor, tome a minha palavra. E ele interrogou, quem é você? Eu respondi, isso não importa, levante-se. Ele disse, olha aqui, enfermeira. E saiu correndo da cadeira de roda. Você crê nessa Bíblia? E eu voltei para a loja de 10 centavos, desci o beco, fui para o outro lado da rua, peguei um táxi e eu saí. E um artigo no jornal publicou assim, a cura mística de um homem na rua. Nunca se soube o que aconteceu, foi o Senhor. E isso é quando não houve nenhum ponto fraco na visão. Foi Deus usando o seu dom. Mas aqui está você usando o dom de Deus. Vocês mesmos estão fazendo isso. É a sua fé que faz isso. Eu apenas me rendo. Compreenderam agora? Digam amém. Agora com nossas cabeças inclinadas, o profeta.
Alguém que precisa ser curado nesta manhã? Alguém que precisa receber a cura nesta manhã? Enquanto a Manaela canta Sublime Graça, o grande curador, alguém que precisa receber a cura, já tem um irmão aqui. Você crê nesta Bíblia que você carrega? Você quer receber a cura nesta manhã? Você quer receber a libertação? Alguém que precisa ser liberto nesta manhã? Alguém que precisa dizer, eu preciso deixar o meu eu à noite? Vamos ver, irmão Paulo, como adorar a Deus, arrastar o cordeiro sangrento. Aleluia. Aqui está o altar enchendo de irmãos e pessoas. Esta alma aqui sendo rendida a Deus. Aleluia. Aleluia. A cura do Senhor está aqui. A cura do Senhor está aqui, Manaia. Sabe ele? A Manaia ajuda ali. Quantos querem receber a cura nesta manhã? Quantos querem receber a libertação nesta manhã? A cura do Senhor está aqui. Aleluia. A cura do Senhor está aqui. Aleluia. A cura do Senhor. Ele está aqui. Use o dom. Toque no dom. Receba a sua cura nesta manhã. Receba a sua cura nesta manhã. Receba a sua libertação nesta manhã. Receba a sua libertação nesta manhã. Receba a sua libertação nesta manhã. Aleluia. Receba a sua libertação. Senhor está aqui. Aleluia. O milagre do Senhor do céu está aqui. O milagre do Senhor está aqui. Oh Deus. A cura do Senhor está aqui. A cura do Senhor está aqui. A cura do Senhor do céu está aqui. A cura do Senhor está aqui. Obrigado, Deus. Aleluia. Vamos mandar nossa saudação ao irmão Daniel Demétrio. Receba a cura da sua esposa. Que ela possa ser curada, irmão. Deus abençoe, precioso. Deus abençoe. Aleluia. Uma alma aqui chegando.
A irmã Vera, Deus abençoe. Continue te abençoando, te ajudando. A irmã Zilda, o Ronaldo, Cláudio, Deus continue te abençoando. Inês Brito, Deus abençoe-te. Em nome do Senhor Jesus. A irmã Rose Castro, né? A irmã Veridiana dos Santos. E a irmã Gisela Flávia. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. E até a noite com um grande culto aqui de Santa Ceia. Não perca a ceia. A ceia é para os vencedores. Você é um vencedor porque Cristo já venceu por você. Amém? Deus te abençoe. Até a noite, eu digo, vai ser tremendo. Eu creio que Deus vai despejar das bênçãos dele. Todos digam graças a Deus. Até a noite. Deus abençoe a todos.